Você tem ou conhece alguém que tem fibrilação atrial, a arritmia cardíaca mais comum? Fica aqui comigo que nós vamos falar sobre essa doença de forma detalhada, porém numa linguagem fácil para você entender. A fibrilação atrial, também chamada de FA, é um ritmo anormal do coração. É relativamente comum, afetando 2,3 milhões de adultos nos Estados Unidos. A ocorrência dela aumenta com a idade, e a maioria das pessoas que desenvolvem FA tem mais de 65 anos. A FA é mais frequente em homens do que em mulheres, e também é mais comum em pessoas brancas do que em populações negras ou asiáticas. Na fibrilação atrial, as câmaras superiores do coração, os átrios, não funcionam corretamente, devido a uma atividade elétrica anormal. Isso significa que o sangue não é bombeado dessas câmaras tão efetivamente quanto deveria ser. O sangue que permanece nos átrios, então, não se move tão rapidamente quanto o normal, o que permite a formação de coágulos sanguíneos. Os coágulos de sangue aumentam o risco de ter um derrame. Em algumas pessoas, a FA nunca desaparece. Em outros, a FA pode ir e vir, mesmo com o tratamento. O risco de fibrilação atrial, como já dito, aumenta com a idade e ocorre tipicamente em pessoas com alguma doença cardíaca subjacente. Quase qualquer tipo de doença cardíaca pode aumentar o risco de uma pessoa ter FA, mas as causas mais comuns são doença cardíaca devido à hipertensão arterial crônica, a chamada doença cardíaca hipertensiva, o infarto do miocárdio, também chamado de ataque cardíaco, a insuficiência cardíaca, que é quando o coração não bombeia tão bem o sangue quanto deveria, ou doença das válvulas cardíacas, como a regurgitação mitral ou a estenose mitral. Ela também pode ocorrer como uma complicação de uma cirurgia cardíaca e, menos frequente, após outros tipos de cirurgia. Outros comportamentos e problemas médicos também estão associados a um risco aumentado de desenvolver fibrilação atrial, como, por exemplo, o consumo excessivo de álcool. Os bebedores compulsivos podem desenvolver uma fibrilação atrial geralmente transitória. Isso geralmente ocorre nos fins de semana ou feriados, quando a ingestão de álcool é excessiva. Às vezes isso é chamado de síndrome do coração de férias. A FA ocorre em cerca de 13% de todas as pessoas com glândula tireoide hiperativa, chamado de hipertireoidismo. O exame de sangue para verificar a função da tireoide é recomendado em qualquer pessoa que tenha FA, uma vez que o hipertireoidismo é tratável. Algumas drogas podem estimular o coração e contribuir para o desenvolvimento de FA. Um exemplo é a teofilina, que é usada no tratamento de asma ou doença pulmonar crônica. Há algumas evidências de que a FA pode ser causada pela apneia do sono, uma condição em que uma pessoa para de respirar por períodos prolongados de tempo durante o sono. Pacientes com FA que estão acima do peso ou que têm um histórico de ronco ou sonolência excessiva durante o dia devem ser avaliados com um estudo do sono. O tratamento para a apneia do sono pode eliminar a FA em algumas pessoas. Uma variedade de doenças crônicas, particularmente doença enfisematosa, obesidade, diabetes e a doença renal crônica, também podem causar FA. Algumas pessoas com FA não têm uma causa óbvia, e quando isso acontece em pessoas com menos de 65 anos, sem quaisquer condições associadas, o risco de coágulos sanguíneos e acidente vascular cerebral é muito menor do que em pessoas mais velhas ou que têm uma causa conhecida de FA. E quais são os sintomas de fibrilação atrial? Algumas pessoas não apresentam sintomas, enquanto outras apresentam vários sintomas. Os sintomas leves podem incluir palpitações desagradáveis, uma sensação do coração acelerado ou sensação de descompasso do batimento cardíaco, desconforto no peito leve, ou sensação de aperto ou dor, tontura, leve falta de ar e fadiga, especialmente com os exercícios. Algumas pessoas têm sintomas graves, como, por exemplo, dificuldade de respirar, desmaio ou quase desmaio devido a uma redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, dor no peito intensa ou fadiga excessiva.
O desconforto no peito geralmente resulta de um fluxo sanguíneo inadequado para o músculo cardíaco. Esse tipo de dor no peito é chamado de angina, algo que nós falamos de forma recorrente aqui no canal. Uma complicação grave associada à fibrilação atrial é o derrame, que pode levar a danos cerebrais permanentes, caso o cérebro fique sem oxigênio por muito tempo. Um derrame pode ocorrer se um coágulo de sangue se formar no átrio esquerdo e um pedaço do coágulo, chamado êmbolo, se romper. O êmbolo entra na circulação sanguínea e pode bloquear um pequeno vaso sanguíneo. Quando isso acontece no cérebro, causa derrame. O êmbolo também pode viajar para os olhos, para os rins, colunas ou artérias importantes dos braços ou pernas. O risco de acidente vascular cerebral aumenta com a idade. Outros fatores que aumentam o risco incluem diabetes, hipertensão arterial, doença arterial coronariana, inclusive um ataque cardíaco prévio, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca e até um acidente vascular encefálico ou embolia prévia. Tomar uma medicação anticoagulante reduz o risco de acidente vascular cerebral. Anticoagulantes incluem a varfarina, nome de marca Coumadin ou Marevan, veja o nosso vídeo completo sobre essa droga, bem como os novos anticoagulantes, como o dabigatrana, da marca Pradaxa, o apixabana, que é o nome comercial Eliquis, e o rivaroxabana, que tem o nome comercial de Xarelto. A melhor medicação dependerá da sua situação individual, histórico e fatores de risco. Quando os sintomas de um derrame desaparecem completamente dentro de 24 horas, isso é chamado de acidente transitório ou AIT. Ter um AIT aumenta muito o risco de ter um derrame real no futuro. A fibrilação atrial é diagnosticada com um eletrocardiograma, que é o teste para medir a atividade elétrica do coração. Às vezes, a FA é diagnosticada com um registro de eletrocardiograma de longo prazo, como um Holter ou um registrador de eventos. Outros exames, como o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, podem ser realizados para procurar uma insuficiência cardíaca ou problemas de uma válvula cardíaca. Os exames de sangue podem ser usados principalmente para rastrear o distúrbio da tireoide. Ocasionalmente, estudos do sono e testes das funções pulmonares podem ser usados para procurar apneia do sono ou uma doença pulmonar subjacente. Existem múltiplos componentes no manejo da fibrilação atrial. Para pessoas com FA persistente, existem duas opções de tratamento a longo prazo: controle do ritmo e controle da frequência. O controle do ritmo envolve a tentativa de restaurar e manter um ritmo cardíaco normal, chamado ritmo sinusal. Abordagens incluem cardioversão e drogas antiarrítmicas, bem como a ablação, implante de marcapasso e procedimentos cirúrgicos. Após a conversão bem-sucedida para o ritmo sinusal, apenas 20 a 30% das pessoas ainda vão estar em ritmo sinusal depois de um ano de terapia sem a terapia medicamentosa antiarrítmica. Isso pode ser aumentado para 50% se houver um medicamento antiarrítmico associado. As vantagens do controle do ritmo incluem a melhora da função cardíaca e, para algumas pessoas, a redução dos sintomas. Porém, isso não reduz as chances de formar um coágulo. Assim, muitas pessoas tratadas com medicações antiarrítmicas continuam a tomar anticoagulante indefinidamente. As desvantagens do controle do ritmo são a alta taxa de recorrência de FA e os efeitos colaterais associados às drogas antiarrítmicas, incluindo o desenvolvimento de novos ritmos cardíacos anormais. Raramente, os efeitos adversos das drogas antiarrítmicas podem até mesmo ser fatais. Só para entender um pouco melhor, a cardioversão elétrica envolve o uso de uma corrente elétrica de um dispositivo chamado cardioversor fornecido por pás colocadas no peito, para reprogramar o ritmo cardíaco. A cardioversão urgente geralmente é realizada se a FA estiver interferindo na capacidade do coração de fornecer sangue e oxigênio a órgãos vitais. A outra estratégia é o controle da frequência cardíaca. O controle da frequência cardíaca envolve a tentativa de reduzir a frequência cardíaca para um nível quase normal. Se você for tratado com uma estratégia de controle de frequência, continuará a ter FA. No entanto, você tomará uma medicação, geralmente um beta-bloqueador, um bloqueador de canal de cálcio ou, menos comumente, a digoxina,
para reduzir a condução elétrica das câmaras superiores, os átrios, para as câmaras inferiores, os ventrículos. Isso vai manter a sua frequência cardíaca dentro do intervalo normal. Muitas pessoas que utilizam o tratamento necessitam de tratamento com anticoagulante, uma vez que o risco de formação de coágulos sanguíneos e possível AVC continua. A vantagem dessa estratégia é que as medicações para controle de frequência são muito menos tóxicas e com um efeito colateral muito menor do que os antiarrítmicos utilizados para controle de ritmo. A ablação do nó atrioventricular e a implantação de um marcapasso são formas não medicamentosas de controle de frequência. A principal desvantagem da estratégia de controle de frequência é que às vezes é difícil controlar adequadamente a frequência e aliviar os sintomas. O controle de frequência, ou uma estratégia de controle de ritmo, juntamente com a anticoagulação para prevenir o coágulo sanguíneo, pode ser apropriado para o tratamento a longo prazo da FA. Seu médico pode conversar com você sobre os riscos e benefícios de cada tipo de tratamento, e vocês podem escolher juntos qual abordagem será ideal para você. Acredito que abordamos bem as principais questões sobre a fibrilação atrial. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Isso é um incentivo importante para que os vídeos continuem. Um grande abraço!